Queridos, vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro do Daniel Heisen. Hoje a gente está entrando na terceira parte do livro. São 5 partes. E essa parte é intitulada de Gastando o Seu Dinheiro, certo? Ele falou, descreveu como nós devemos adquirir o nosso dinheiro para a glória de Deus. E agora como gastar o nosso dinheiro para a glória de Deus, certo? Essa é o tema principal da terceira parte. Vamos abrir, por favor, em Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, 17 e 18. Deuteronômio 8, 17 e 18. Vai dizer assim, né? Podem ler? Alguém pode ler? 17 e 18. Então não pense que o meu braço conseguiram as riquezas, né? Não pense que foi o meu esforço e como eu sou inteligente e especial que faz eu conseguir as coisas. É tudo Deus, né? Lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele que lhe dá forças para conseguir as riquezas, tudo que você tem, certo? Em primeiro lugar, o que a gente pode deixar de pensar, não é o que o livro ele destaca, é que eu tenho que entender que eu só posso gastar aquilo que é meu, né? Isso é bem claro. Eu só posso gastar aquilo que é fruto do meu trabalho, digamos assim. Eu não posso querer fazer caridade, querer achar que é meu e achar que eu devo gastar aquilo que é do outro, aquilo que não me pertence, certo? É algo que ele combate ferrenhamente no capítulo, nesse primeiro capítulo da terceira parte, que é algo que o nosso Estado ele considera como dívida histórica, certo? Como se a gente hoje, como sociedade, devesse ao passado, a ponto de a gente que não causou os males do passado ter que pagar por causa das coisas erradas que deram no passado, certo? Por que eu sou... Veja, se eu tenho que entrar num sistema de cotas, né, que é uma das grandes teorias da esquerda aí, e passar pelo sistema de cotas porque eu tenho uma dívida histórica, ele está dizendo que eu estou devendo, assim como a pessoa que inventou a escravidão racial no passado. Do mês que eu nasci até a libertação dos escravos, fizeram 103 anos de diferença. Por que eu devo uma coisa em que depois da libertação dos escravos, eu ainda devo a eles, eu que nasci 103 anos depois da libertação dos escravos? Essa dívida, ela não é minha. E o Estado me obriga a pagar com as cotas, certo? Eu pago uma coisa que não é minha. O governo, ele não sabe resolver essa situação, né? E o que é que ele faz? Ele não sabe colocar tanta gente no mercado de trabalho, ele não tem estratégia para isso. Então o que é que ele faz? Ele é muito mais demorado, ele investir em educação é muito mais demorado, então ele pega um atalho. Qual é o atalho? Me prejudicar e beneficiar ele, para depois ele dizer, olha, quantas pessoas que antigamente não tinham acesso à universidade, agora tem. Ele pega o atalho e ele estabelece as cotas. Constantemente a palavra de Deus,
ela trata esses sábios, que o mundo considera como sábios, ela trata como ignorantes, né? Essas grandes ideias, todo mundo sempre tem uma grande ideia, né? Mas elas não passam de loucura. A gente vê isso nitidamente lá em Tiago 4, a gente vê isso em 1 Coríntios. 1 Coríntios vai dizer, né? Deus, ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. E por que ele está falando louca? Porque o mundo chama a gente de louco, né? Então, justamente Deus faz isso, ele inverte, né? Então, as coisas loucas que o mundo diz que é louco, ele torna para as pessoas que são, né? Aqueles que não são, e ele faz isso para confundir os sábios. A própria parábola, por exemplo, do rico e Lázaro. Olha quantos bens o rico tinha, e olha para onde ele vai. Olha quem o rico era. O rico nem olhava para Lázaro, que era um mendigo, mas Lázaro, ele vai para o seio de Abraão, não é? E como eu li em Deuteronômio, né? Olha, o ser humano, e ele fala isso no livro, né? O ser humano que tem muitos bens, que tem muita coisa, ele tem uma tentação. Qual é a tentação? Achar que tudo que ele tem veio dele, veio unicamente dele. Não, isso aqui fui eu que consegui, né? Isso aqui foi o resultado do meu esforço. E Deuteronômio está dizendo, não esqueçam que tudo que você tem não veio de você. Tudo foi Deus que lhe deu. Você é um dispenseiro. Você é aquele que administra as coisas que Deus lhe deu. Porque Deus lhe dá, né? É porque é Ele quem lhe dá forças para conseguir as riquezas. Alguém abre aí, por favor, para mim, em Provérbios 39. Provérbios capítulo 30, versículo 9. Vamos voltar para Provérbios, né? Próxima semana a gente volta para Provérbios, se Deus quiser. Pode ler. Para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Ele fala das duas situações para abandonar Deus, tanto rico como pobre, né? Então ele diz, olha, estando eu farto, quem é o Senhor? Eu tenho tudo, eu não preciso de nada. Se eu não tenho necessidades, eu não preciso de Deus, né? O rico tem tudo, quando ele quer, na hora que ele quer. Então quem é o Senhor? Ou se eu tiver empobrecido, eu pare de confiar em Deus, eu pare de confiar naquele que através do meu trabalho vai me dar o pão de cada dia e roube. Então eu perco a minha confiança em Deus. Eu posso ser tentado tanto rico como pobre. É isso que Provérbios vai dizer, né? Alguém abre aí, por favor, em Daniel 4:30. Essa é a fala de Nabucodonosor. Daniel 4:30. O rei disse, não é esta grande Babilônia que eu construí para a casa real, como o meu grandioso poder para a glória da minha majestade? Então veja, essa é a fala de Nabucodonosor, né? Não é essa Babilônia que eu construí, né? É a casa real, o meu grandioso poder, a glória da minha majestade. Se a gente seguir a linha narrativa, esse é o mesmo homem que vai comer capim, feito boi. Ele vai ficar paranoico, né? Deus vai reduzir ele a comportamentos de um animal. É o homem que acha que conquistou tudo por si só. Ou seja, o que é que a gente pode aprender com isso? Tudo que eu tenho, aquilo que eu ganho, eu preciso dar créditos a Deus pelo que eu tenho, certo? E aí ele entra no assunto de dízimo. Ele diz assim, o que é o ato de eu devolver o dízimo? Né? De eu pegar 10% daquilo que eu ganho e entregar à casa do Senhor. É o ato externo que eu reconheço que tudo vem de Deus. Olha, eu tenho essa estabilidade, eu tenho esse controle financeiro para pegar esses 10% aqui e eu estou declarando isso aqui vem de Deus e eu obedeço, devolvo o dízimo. Mas aí ele entra numa outra questão. Existe uma visão muito errada de você entender assim. E às vezes tem isso na propaganda, certo? Assim, 10% é de Deus e 90% é seu, né?
Você devolve 10% porque é de Deus e 90% é seu. E ele vai dizer, esse entendimento é errado. Por quê? Porque 100% é de Deus. A ideia é essa. Ele diz assim, se você devolve 10% e gasta 90% como você quer e bem entende, e não tem nenhuma regras para esse dinheiro, você não entendeu a visão bíblica de que tudo vem de Deus. E tudo é de Deus. E ele não está só lhe dando 10% para você devolver, ele está lhe dando 100%. 10% você devolve e 90% você gasta para a glória de Deus. Então tem tudo que visar a glória de Deus. Você deve usar os 90% para glorificar a Deus. Por quê? Porque a gente é o administrador da criação. É isso que nós somos. Mandato cultural. Olha, você vai cuidar de tudo isso aqui, mas isso não é seu. Eu sou o administrador da criação, eu não sou o dono da criação. Entende? Se eu fosse o dono da criação, eu pegava os 90% e eu pegava os 100% e fazia o que eu quisesse. Mas eu não sou o dono da criação, eu administro os bens que Deus me dá. Certo? Normalmente, quem não consegue dar o dízimo, né, quem tem problemas com isso, de fato, existem casos excepcionais, casos de desemprego, casos de dificuldade financeira, e isso todo mundo pode passar a qualquer momento, ninguém está livre disso, certo? Mas quando isso é uma coisa rotineira, né, isso é porque a gente já mostra externamente que a nossa vida financeira não está estável. Quando a gente não consegue dar o dízimo, é o primeiro sinal ali, o primeiro alerta que acontece, olha, a minha vida financeira não está estável porque eu não tenho condições, ou eu não tenho ali o planejamento necessário para eu pegar 10% e dar à casa do Senhor, devolver para a casa do Senhor. Tem alguma coisa errada no meu planejamento, mas como eu disse, né, não é só os 10% e está tudo bem, é como você administra os outros 90%. Ou seja, o que é que a gente pode concluir? E o livro conclui assim, essa primeira parte ele vai dizer assim, a gente tem mais responsabilidade do que liberdade. Temos liberdade, a gente vai falar um pouco sobre a liberdade que a gente tem com o nosso dinheiro, mas a gente tem mais responsabilidade do que liberdade. E eu falei isso no domingo passado, uma das marcas do reformado e do calvinista é a frugalidade. E o que é que significa frugalidade? É uma vida simples para a glória de Deus, certo? E entenda, uma vida simples não é uma tentação só para o rico não ter, mas para o pobre também. Você dizer, não pastor, eu sou pobre, eu sou obrigado a ter uma vida simples. Eu até queria ter uma vida mais movimentada, mas eu sou pobre, então a minha vida é simples. Você que pensa, tem muito pobre com o rei na barriga. Tem muito pobre que não tem dinheiro, mas ele não vive uma vida simples. Vida simples não é só aquele que tem pouco vai viver uma vida simples, quem tem muito não vai viver uma vida simples. Não é isso. Tem muito pobre que não tem nada, não dá nem para fazer a feira do mês, mas vai na casa dele, tem uma TV 60 polegadas na sala, QLED, Smart, Samsung. Tá lá, última geração. É um pobre, né? É uma pessoa que não tem condições, ele tem outras prioridades, que é o sustento da família dele, mas ele não dá prioridade a isso. É um pobre que não tem vida simples. A vida dele é uma aventura financeira, certo? E eu conheço muitos ricos que têm vida simples. Qual é a tentação do rico? Qual é a tentação daquele que tem muitos bens? São muitos bens para administrar. São muitas amizades que ele tem. São muitos eventos que ele são chamados, que ele é chamado. São muitas festas. E tudo isso é muito tentador. É muita viagem, é muita festa. São coisas vibrantes que facilmente, se a gente não planejar, a gente vai colocar a igreja em segundo plano. Entende? Nada contra você ir para a festa, nada contra você viajar,
Se você pode ir para a festa, contanto que não seja no domingo. Você pode viajar, contanto que você honre o domingo onde você estiver. Pode viajar para o mundo todo, não tem problema. O problema é, eu vou para a igreja, se não tiver uma viagem, eu vou para a igreja. Se não tiver uma festa, eu vou para a igreja. Se não tiver um evento lá na minha empresa, eu vou para a igreja. Se não tiver uma reunião familiar, eu vou para a igreja. Igreja é segundo plano. Se não tiver nada, no domingo eu vou para a igreja. Se não tiver um futebol, lá, futebol é importantíssimo, aí eu vou para a igreja. Igreja é sempre se não tiver nada. Essa é a tentação para o rico, para quem recebe muito convite, para quem tem muita amizade. Mas entenda, por outro lado, Deus ele não tira a nossa liberdade de administrar os nossos bens, certo? Por exemplo, todos nós temos que ter a consciência de poupar o nosso dinheiro, juntar, seja através de fazer mais dinheiro com investimentos, seja como for não, né? Aposta não pode, nem marketing multinível que a gente viu, né? Mas tirando essas coisas, investir, você pode fazer o seu dinheiro crescer, poupar. Isso é importante. Para quê? Para o futuro, para os imprevistos. Mas veja, isso não é uma imposição de Deus. Não, você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, é pecado. Não. Ninguém, por exemplo, ninguém é disciplinado porque não dá o dízimo. Né? Ah não, ó, mais de 3 meses sem dar o dízimo, vou ver aqui no relatório, disciplina. Você nunca vai ver isso. Acho que nas igrejas aí sérias você não vai ver isso. Você nunca vai ver o conselho dessa igreja, quando tiver, né? Ou o conselho da IPA chamando você para ser disciplinado, porque você não dá o dízimo. Não, vamos ver se você dá o dízimo mesmo. Eu quero o seu extrato bancário, eu quero a fatura do seu cartão, eu quero provar a você que você não dá prioridade à igreja. Olha, vai ser disciplinado por isso. Não existe isso. O que é que pode acontecer? No máximo, não é uma disciplina, é uma prudência por causa da própria igreja. É você não ser colocado num cargo de liderança. É prudente uma igreja não colocar quem não dá o dízimo no cargo de liderança. Por quê? Para a prudência da própria igreja. Como eu disse, não dar o dízimo mostra um certo descontrole financeiro. Vamos dizer que esse líder, a igreja vote nele como um presbítero. E, eventualmente, esse presbítero se torne um tesoureiro da igreja. Como é que uma pessoa descontrolada financeiramente vai ser o tesoureiro da igreja? Esse é o caso de tantos escândalos na igreja financeiros. Tem muita igreja com caso financeiro. Eu não estou dizendo que todo aquele que não dá o dízimo vai roubar a igreja, não. Não é isso não. Não dá o dízimo, com certeza vai roubar a igreja. Não. Ele pode ser descontrolado financeiro, mas administrar a igreja muito bem. Mas a gente vai entrar nesse risco. Quem é líder da igreja tem acesso ao relatório de dizimista. E claro, veja, fulano sempre deu dízimo, faz 3 meses que ele não dá. O que é que aconteceu? Poxa, está desempregado. Caramba, isso é uma coisa horrível, né? Ela está passando por um problema. Então, a gente discute isso. A liderança discute isso. Aí como é que eu vou discutir isso com um líder que não dá o dízimo? Entende? Não tem sentido. Como é que eu vou orar pela pessoa porque ela não está dando dízimo, para que Deus abençoe a vida dela, que ela volte a ser um dizimista, que ela arranje um emprego com um líder que não dá o dízimo? Não tem lógica. Então não é prudente eu colocar uma pessoa na liderança que não tem a prática de dar o dízimo. No meu caso, eu não, né? Na igreja presbiteriana, você votar nessa pessoa, que você sabe que é uma pessoa descontrolada financeiramente, e aí você vai votar nela para ser um líder, certo? Então, é isso que nós devemos entender. Pode falar, Marcos. Não, é esse o assunto. O Novo Testamento já é bem claro, 10%. Né? Sim. No Novo Testamento, né, você não vê assim, se estiver errado, não vê nada falando sobre isso. Sim. O que é que nós entendemos sobre isso? E Deus estabeleceu no Novo Testamento, né, disse já o percentual que tinha. Sim. Depois de
Então, o que nós vemos, né? Nós estamos dando puxado muito mais a revelação do Senhor. Tudo que ele pode dizer é correto, a vontade do Senhor. Então, o que a gente vai obrigado a obedecer ao Senhor lá atrás, hoje, é o mínimo que é o 10%. Sim. Eu entendo isso. 10% foi dado lá. Hoje é o quê? Não fala nada, mas como a gente tem uma nova revelação, podemos dar ou mais. Aham. Tem exatamente situações que eu não tenho descontrole, né? O descontrole, por exemplo, que trabalha aí, é um pecado, né? Uhum. E às vezes é um momento circunstancial. Sim, sim, sim. Dentro do total, né? Exatamente. Aprender a viver até com menos, né? Sim, sim. Guardou, mas o pecado geral, o que acontece? Todo mundo é castigado, todo mundo pega, e talvez para ele, hoje que ele está vivendo nossa vida, que vai para o supermercado e não sabe quando vai gastar. Né? Sim. Tá? A gente sempre é uma surpresa o preço, né? Me chamou a atenção. No Antigo Testamento, Deus 10%. Então, quando você não dá, você está afetando. Então, hoje, se você não dá, você está afetando. Sim. Então, você não é disciplinado por isso. Olha. É porque é o seguinte, Marcos. No caso de não dar o dízimo, cada caso é um caso. Né? Eu acho que é uma coisa que eu particularmente não vejo isso na prática das igrejas. Porque, veja só, não é, porque assim, veja só, a gente pode, eu estou dizendo que a gente não pode exortar o irmão, a gente tem que exortar, a gente vai exortar, a gente vai chamar, mas imagina, né, todo caso a gente vê, não, porque eu estou passando por esse aperto, pastor, esse aperto aqui, aquele aperto ali, então, dito isso, como é que a gente vai disciplinar uma pessoa dessa? Né? É uma coisa que eu particularmente, eu não vejo base para você chegar numa disciplina final, entendeu? Mas em caso de exortação, sim, eu entendo, porque todo mundo tem a sua história. Eu for chamar uma pessoa que não dá o dízimo para o conselho, para perguntar ela por que ela não está dando dízimo, ela vai contar a sua história. E geralmente é problema financeiro, é alguma coisa, então... Eu acho que podia caber até uma disciplina se essa pessoa fizesse um trato com o conselho, talvez, dizendo, olha, realmente é um descontrole. A pessoa disse, não, realmente é um descontrole financeiro meu, eu não... Porque às vezes não é só descontrole financeiro, às vezes é problema doutrinário. Ela acha que não deve dar o dízimo. Ela tem, mas ela acha que não deve. Aí pode caber uma disciplina. Entendeu? Pode ser avareza. Nitidamente aquela pessoa tem, muito, mas ela não dá nada. Ela não quer assumir, ela é avarenta. Isso é um pecado. Aí ela é disciplinada pelo pecado de avareza. Entendeu? Ela é disciplinada porque ela não se submete à escritura. Ela acha que não deve dar o dízimo porque a Bíblia nega dízimo no Novo Testamento, por exemplo. Existe essa ideia. Então, isso aí cabe uma disciplina. Entendeu? Mas aí eu preciso conversar. Por isso que vem o caso a caso. Ela é disciplinada pela avareza. Ela é disciplinada porque ela não submete às escrituras. Entendeu? Às vezes não é só dinheiro, não é só porque a pessoa não tem. É porque ela não tem e não quer dar. Entendeu? Geralmente elas não vão assumir. Geralmente na hora de agora sei lá, o cara é um empresário, tem dinheiro, ele dizer, eu estou passando um problema financeiro, é mais difícil. Né? Mas isso é um confronto. É muito delicado, mas cabe um confronto também. E ela pode ser disciplinada pelo problema que está no coração dela. Isso pode existir também. Certo? Então, é uma questão de princípio, né? Dízimo é um princípio. O princípio, eu tenho anciãos que apoiam Moisés no Antigo Testamento. O princípio no Novo Testamento é que essa liderança de pessoas que não sejam neófitas, elas continuem na igreja. Então, o presbítero não precisa necessariamente ser idoso, mas ele tem que ser uma pessoa que tem uma caminhada ali. Então, o princípio do ancião é o princípio de uma pessoa que não seja neófita. Dízimo não é lei cerimonial, então ela não cai por terra. O dízimo é um princípio, então é um princípio que continua nas primeiras igrejas. Agora, a necessidade que Paulo está falando nas suas cartas, ele está falando de ofertas.
Porque é uma igreja que não está querendo ajudar a outra, que tem condições e não está querendo ajudar a outra. Então ele está incentivando nas ofertas, ele não vê necessidade de apoiar os irmãos no dízimo. Isso já é considerado que isso não tinha problema nas igrejas do primeiro século. Se isso não é falado, é porque dízimo é uma coisa tão certa que não tinha problema nas igrejas do primeiro século. Porque não é nem mencionado. Certo? Mas não é lei cerimonial. Se não é lei cerimonial, nós somos aliancistas. Então a gente acredita na continuidade, nós não somos dispensacionalistas, né? Isso é importante. Então a gente acredita na continuação e na progressão. Então não é mais 10%, é 20%, estou brincando. Continua 10%. Certo? Ok? Então vamos lá. Qual é o discurso da esquerda? Não é? Veja, eu tenho que recomendar a igreja a dar o dízimo, né, a pegar, mas eu não posso controlar a sua vida, a ponto de dizer assim, veja, você tem que dar, cadê o extrato, cadê? Não me cabe fazer isso. É o mesmo discurso da esquerda que vai dizer assim, absurdo uma pessoa ter 2 carros, não pode. A culpa da pobreza no mundo é da pessoa que tem muitos bens. Ele vira a culpa para a pessoa que adquiriu muitos bens, ou que herdou aquilo ali. Não pode ter 2 carros, tem que dar um ao pobre. Não pode ter uma casa aqui e outra no campo, e outra, tem que dar uma das casas lá que você tem ao pobre. Só pode ter uma casa. Não, é uma forma de controlar a sua vida. A igreja não pode fazer isso com o seu dinheiro. Você tem as suas obrigações, mas você tem uma liberdade dada por Deus, né, de administrar isso, e eu não posso controlar a sua vida, certo? Esse é um princípio. Se uma pessoa tem muito dinheiro, Deus deu a ela muito dinheiro, louvado seja Deus por isso. Você tem muito dinheiro para desfrutar dessa vida, porque Deus lhe deu em abundância. Então, você vai fazer coisas que eu, que não tenho esse dinheiro que você tem, eu não posso fazer. E você não deve se sentir culpado porque você tem... Não, eu não vou fazer porque as pessoas não têm a mesma oportunidade que eu. Então eu não vou desfrutar da vida, não vou desfrutar dessas bênçãos que Deus me deu, porque se todo mundo não pode desfrutar, eu não vou desfrutar. Não. Você não é obrigado a isso. Você tem a liberdade de desfrutar do seu dinheiro. Façam com responsabilidade. Não negligencie o dia do Senhor. Obedeça os mandamentos. Todos nós, igualmente, temos que obedecer os mandamentos. Mas Deus deu muitos bens a uns e Deus deu poucos. Deus deu o suficiente ou aquilo que Ele determinou para outros. E muitas vezes o suficiente é o limite. Aí quem não tem dinheiro começa a julgar os padrões daquele que tem muito dinheiro. Não, ele não deveria gastar tanto dinheiro assim. Por quê? Só porque eu não tenho o dinheiro que ele tem para gastar? Será que eu tenho essa ideia de eu posso criticar? Se eu tivesse dinheiro, irmãos, eu ia passar meu ano novo lá em Dubai. Isso não é pecado não, né? Mas não dá. Deus me deu condições de ir para... Eu fui para Itamaracá. Então tá bom, né? É isso aí, filho. E graças a Deus, você dando glória a Deus, porque tem Natal que eu tenho que ficar em casa agradecido porque tem comida na mesa, né? E é isso mesmo. Agora, isso me dá o direito de quem passou o Natal e o Ano Novo em Dubai? Não. Eu posso ter raiva porque você não me levou, mas não ter raiva porque você foi, né? Aí isso aí tudo bem. Ou seja, Deus nos deu a liberdade de usar os recursos que Ele nos deu, como a gente bem entende. E nós temos que respeitar isso, certo? Na verdade, eu tenho que me alegrar com a viagem do meu irmão. Glória a Deus, ele foi para Dubai. Que bênção. Que ele vá agora, saia do planeta, né? Que bênção. Eu tenho que me alegrar por isso e me entristecer quando ele estiver angustiado. Eu tenho que me alegrar com a alegria dele e me entristecer com a angústia dele. Esse é o mandamento bíblico, certo? Ou seja, só a gente revisando aqui, né? Por causa da hora. A ideia de que eu devolvo 10% a Deus
e que somente 10% é dele, não é bíblica. Todo o meu bem, tudo que ele me deu, ele me dá sabedoria para administrar, junto com os bens que ele me dá. Se você usar o seu dinheiro como você quiser, sem responsabilidade, isso é um erro, porque tudo pertence ao Senhor. Como é arrogante da nossa parte eu achar que aquilo que eu tenho é resultado do meu esforço apenas, né? Isso aqui fui eu que consegui com a minha força, com o meu esforço. O mérito é meu. Quando eu faço isso, eu estou esquecendo do Deus Criador, do Deus que providenciou todas as coisas, que providencia, que cria todas as coisas. Eu não criei aquilo ali, né? Nada que eu tenho vem de mim. Por isso que a gente ora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o reconhecimento de onde vem o pão da nossa mesa. Por isso é importantíssimo, irmãos, aplicando um pouco para a gente aqui, a gente orar antes de cada refeição. Incentivar os filhos a orar antes de cada refeição. A gente está lembrando, a gente está dando glórias, está agradecendo e está reconhecendo quem sustenta a gente. Que o pão da nossa mesa é resultado do nosso trabalho, mas foi Deus que deu o nosso trabalho. Oi, Daí. Sim. O dízimo, assim, a gente, pegando o diretório de culto, né, e dentro da Bíblia também, não é encarado como um elemento de culto, né? Então, ele pode ser feito no culto, mas não é obrigado a ele ser feito, né? Então, como ele pode ser feito? Ele pode ser feito você vindo entregar aqui, né? Por exemplo, lá na IPA tem a oferta diaconal, que é feito em todo culto de Santa Ceia, né? E hoje é feito pelos meios eletrônicos mesmo, entendeu? Você é a mesma coisa como a gente tem que ensinar comunhão na igreja, entendeu? É a mesma coisa que a gente como tem que ensinar a assiduidade. Como ela não tem isso visível, né? No caso da nossa igreja, a gente deve ensinar o princípio mesmo. Pegando a Bíblia e pegando isso biblicamente. Muitas pessoas fazem isso de uma forma um tanto... Você pode fazer isso, mas isso não é dízimo necessariamente. Por exemplo, pegue 10% da sua mesada e dê à igreja. Entendeu? Isso pode? Pode. Você pode ensinar isso ao seu filho para desde pequeno ele entender que ele tem que dar uma parte para o Senhor. Mas isso não é dízimo, porque dízimo é fruto do seu trabalho. Ele só vai dar o dízimo de fato quando ele trabalhar, ele adquirir o salário dele e ele devolver 10% para a igreja. Ele está pegando o dinheiro do pai, está pegando uma parte, porque você pode fazer isso para acostumar ele, mas você vai dizer, filho, isso é uma oferta que você está dando à igreja. Isso é uma oferta. É uma oferta. Quando você trabalhar e você tiver o seu dinheiro, aí você vai finalmente dar o dízimo, né? Oi. E a outra forma de ensinar Sim. Olha o QR Code no boletim, filho. Olha, isso aqui é muito importante, viu? É mais importante... Tô brincando. Aí você bota aqui, ó, sempre devolvendo ao Senhor. Isso. Aqui é o ouro, tá? Aí tá... Perfeito. Vai inculcando. Eu acho essa ideia... Eu der uma mesada a Isabel, eu vou incentivar ela a pegar uma parte e doar. E ela entendendo que não é dízimo, que é uma oferta, e isso aí já vai acostumando nela essa ideia de dar o dízimo, né? Eu orar antes de cada refeição, terminando com isso, eu estou reconhecendo o Senhor ali, né? Veja, quando você pega o seu salário, faz a sua feira, faz uma comida e bota em cima da mesa, e você come a comida que é fruto do seu salário, Deus está sendo glorificado ali. O reino está sendo propagado ali.
Porque aquilo ali é a evidência de que Deus sustenta a sua família. Deus alimenta vocês. E vocês estão propagando o reino de Deus. E orar agradecendo a isso, reconhecendo a glória a Deus, isso é também propagação, glorificação do nome de Deus. Amém, irmãos? Perfeito? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos ricamente por esse estudo, nos abençoa para que possamos prosseguir nesse assunto. Existem outros capítulos sobre como nós devemos administrar e de fato gastar o nosso dinheiro para a tua honra e glória. Nos abençoa, Senhor, ao longo desses estudos. Esteja conosco nesta manhã, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Eita, mano.